E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Turma, na aula de hoje nós vamos trabalhar o movimento circular uniforme. Mas antes mesmo de começarmos a aula, eu preciso esclarecer algumas coisas contigo. Tá? A primeira é que nesse momento eu estou optando utilizar uma aula gravada por dois motivos. O primeiro é que fica mais leve para você enquanto espectador, enquanto aluno espectador que vai ter que assistir essa aula, né? O acesso fica mais fácil devido aos pacotes limitados de internet, conexões um pouco mais lentas e coisas do tipo. Tá? E o segundo é mais uma questão pessoal, que a escola já está ciente da situação que está acontecendo. Tá bom? Mas fiquem tranquilos que eu acredito que a partir da nossa próxima aula, nós já possamos ter a aula via Google Meet mesmo, tá? Ou de alguma maneira que seja de fato ao vivo, para, embora distante, nos aproximarmos um pouco mais para além de uma aula gravada. Tá legal? Tudo bem até aí? No entanto, meu querido aluno, eu peço que você compreenda o seguinte: embora hoje eu utilize contigo os slides numa projeção para ti, eu peço que você observe que ele manteve o fundo branco. E é assim mesmo que eu vou utilizá-lo. Primeiro, para ficar mais leve quando eu mandar o arquivo em PowerPoint por WhatsApp para ti. Tá? E o segundo é que ele não perca a estrutura de lousa de uma sala de aula comum. Tá legal? Tudo bem. E assim como a sala de aula comum, eu vou adotar também o meu procedimento de aula. Qual é o procedimento de aula? Já vou te contar. Vamos falar de movimento circular uniforme. E o nosso procedimento de aula ele é padrão. Nosso procedimento de aula sempre é colocar no cantinho da lousa o que vamos tratar na aula em questão. Então, na aula de hoje, nós vamos falar de MCU voltado às características desse movimento, a ideia de período e frequência, mostrar para ti as diferenças entre grandeza linear e angular, mostrar também as relações entre essas grandezas e falar sobre as associações de engrenagens ou até mesmo polias. Tá legal? Tudo bem. Meu querido, minha querida, fique atenta para o seguinte detalhe. Esse tipo de movimento ele não é difícil de entender. No entanto, você tem que tomar muito cuidado, porque em alguns momentos vamos relacionar grandezas lineares com grandezas angulares. Professor, o que que muda isso? É só a presença de um determinado ângulo? Sim, teoricamente sim. No entanto, para além dessa ideia do termo ângulo, aparece também a ideia do raio. E eu peço que você tome bastante cuidado e preste bastante atenção, porque em alguns momentos eu vou falar velocidade linear, em alguns momentos eu vou falar velocidade angular. Da mesma maneira, da mesma forma, eu vou falar espaço linear, espaço angular e também de aceleração centrípeta, mas toma cuidado e não te confunde. Velocidade linear é uma coisa, velocidade angular é uma coisa. Em resumo, grandeza linear é uma coisa e grandeza angular é outra. Tem uma diferença singela, que é a presença ou ausência do raio. Tudo bem? Tranquilo? Partindo desse pressuposto de que você compreendeu o que eu acabei de te falar agora, nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Tranquilo? Vamos lá, então. O que é, então, esse movimento circular uniforme? É muito simples, até mesmo um tanto quanto óbvio. Né? É um corpo que se desloca numa trajetória circular. Ok, beleza. Então, eu já sei que a trajetória desse corpo é uma circunferência. Ótimo. E, ó, uma coisa importante que você não pode esquecer, que tanto a velocidade linear quanto a angular em módulo, ela é constante. Professor, o que significa isso? Simples, significa que as velocidades, seja ela linear ou angular, não mudam no decorrer do tempo. Legal? Tudo bem até aí? E por fim, mas não menos importante, é que no movimento circular uniforme sempre tu vais ter a presença da aceleração centrípeta. Tranquilo? Tudo bem até aí? Beleza? Podemos continuar então? Olha só, sabendo dessas características iniciais voltadas ao movimento circular uniforme, nós podemos então falar de duas coisas importantíssimas, que é a ideia de período e a ideia de frequência. A ideia de período você já entende bem, talvez só não saiba que sabe, mas você sabe. O período nada mais é do que o tempo, só que é um tempo em específico. É o tempo necessário para que um determinado corpo dê uma volta completa, ou seja, complete uma circunferência.
todo corpo que realizar uma circunferência completa em sua trajetória vai levar um determinado tempo. E esse tempo a gente chama aqui de período. Tranquilo? Tudo bem. Ele é representado pela letra T, de tempo mesmo. Ok? Além disso, nós temos também que, via matemática, ou seja, a equação de período nada mais é do que 1 sobre F. E esse F a gente já vai ver agora mesmo, que é a nossa frequência. Tranquilo? Tudo bem? E o tempo, como unidade universal, é dado no sistema internacional em segundo, certo? Já a nossa frequência nada mais é do que o número de voltas que um determinado corpo ele pode dar em um intervalo de tempo delimitado. Tranquilo? Maravilha? E o bacana é que a unidade da frequência ela é unicamente o inverso do período. Então, eu posso falar que frequência é literalmente o inverso do período, ou que o período é o inverso da frequência no âmbito matemático. Certo? Tudo bem? Não te esquece, a unidade no Sistema Internacional de Frequência é o Hertz, tá? Que é nada mais, nada menos do que rotação por segundo. Tranquilo? Tudo bem. Professor, uma dúvida. Se porventura o meu tempo ele não tiver em segundo e tiver sim em minuto. Simples. A gente sabe que 1 minuto são 60 segundos. Então, se eu quiser transformar de rotação por minuto para rotação por segundo, é só fazer uma breve conversão. E essa conversão não tem muito mistério. Basta eu, caso queira de Hertz para RPM, ou seja, de rotação por segundo para rotação por minuto, multiplicar por 60. Caso contrário, caso queira o inverso, é só eu pegar de RPM, dividir por 60, que eu vou ter as rotações por segundo, também chamadas de Hertz. Tranquilo? Tudo bem até aí? Bem rápido, bem breve, bem tranquilo mesmo. Tá? Agora, um ponto importante é você entender o que são grandezas lineares e o que são grandezas angulares. Pelo nome, você já consegue tirar um pouco uma ideia de conceito de cada um deles, né? Então, a grandeza linear nada mais é do que um indicador que ele está fazendo um movimento em linha reta. Ele quem, professor? Um determinado corpo. Logo, por teoria, uma grandeza linear indica que ele está presente em um movimento retilíneo. Tranquilo? Tudo bem. Já a grandeza angular é quando ele está sendo medido, ou seja, quando essa grandeza é medida a partir de um determinado ângulo. Tudo bem até aí? Tranquilo? Logo, via exemplo, a gente pode imaginar, para a grandeza linear, um corpo se deslocando numa trajetória retilínea. Já no caso de uma grandeza angular, é um corpo se deslocando em um movimento circular uniforme, como, por exemplo, um corpo brincando numa roda gigante. Tranquilo? Tudo bem até aí? Olha só. Ainda na ideia de grandezas lineares e grandezas angulares, é importante ressaltar para ti, além da diferença conceitual, as grandezas, né? Ou seja, as grandezas lineares que nós estamos acostumados a ver é o espaço representado pela letra S, a velocidade, que é aquela conhecida velocidade média, representado pela letra V, e a aceleração, que é a nossa aceleração média mesmo. Tranquilo? Tudo bem até aí? Já as grandezas angulares, ou seja, a que depende dos ângulos para existir, são o espaço angular, a velocidade angular e a aceleração centrípeta. Não te esquece. O espaço angular normalmente é representado pela letra grega θ. Quando não, é pela letra φ. Tranquilo? Mas normalmente você vai lidar com a letra θ mesmo. Já a velocidade angular, ela nada mais vai ser representada do que a letra ômega, que é o nosso W. Tranquilo? Tudo bem até aí? E a aceleração centrípeta vai ser o ACP, que é a aceleração centrípeta mesmo. Tudo bem? Então, o que eu te peço a partir de agora? Que use na sua memória a ideia de espaço linear, de velocidade linear, de aceleração e companhia, apenas como breve lembrança. A partir de agora mesmo, eu peço que você preste bastante atenção neste quadro em laranja, porque são essas grandezas que nós vamos trabalhar com um pouco mais de profundidade. Tá legal? Só que lembra, em alguns momentos nós vamos ter que relacionar as grandezas lineares com as grandezas angulares. Tudo bem? Tranquilo? Então fica atento para o seguinte. Essa relação, ela não tem mistério. É uma relação muito simples que vem em base de uma equação padrão. Quer ver? Repara só. Toda grandeza linear, não te esquece disso, tá?
Toda grandeza linear vai ser igual a uma grandeza angular vezes o raio. Tudo bem até aí? Tranquilo? Professor, que raio? Professor, que raio é esse? Simples. É o ponto, é a reta que vai do centro à extremidade de uma circunferência. Simples. Logo, tu não pode esquecer que toda vez que eu tiver uma grandeza linear, ela vai ser igual a uma grandeza angular vezes o raio. Tranquilo? Tudo bem até aí? Professor, entendi. No entanto, professor, eu não consigo entender essa ideia de espaço angular, de velocidade angular e de aceleração centrípeta. Fica tranquilo que nós vamos falar vagarosamente e em detalhes de cada um deles a partir de agora, tá bom? Então, o espaço angular que é representado pela letra θ, ele vai mostrar para ti a distância que um corpo pode percorrer numa circunferência, numa trajetória circular. Ora, se você prestar bastante atenção, você sabe que o círculo é uma figura geométrica perfeita. Ela tem, podemos falar que ela tem meio que início, meio e fim. Ótimo, tranquilo até aí. O que que eu quero dizer com isso? Aonde eu quero chegar? Simples, que quando um corpo der uma volta completa nessa circunferência, ela vai alcançar 360 graus, ou 2π radiano, que é a mesma representação, só que em radiano, certo? Tranquilo? Então, presta bastante atenção. Partindo do pressuposto que uma circunferência e um corpo dentro desta circunferência fazendo um movimento circular uniforme sai de um ponto inicial zero, zero radiano, e dá uma volta completa até 2π radiano, eu sei que a minha posição final é 2π e a minha posição inicial ela vai ser zero, exatamente. E que 2π menos zero nada mais é do que 2π mesmo. Ora, professor, você está falando de posição final, posição inicial, de onde vem isso? Simples. O que eu fiz para ti foi uma demonstração de variação de espaço. Só que foi a variação do espaço angular. Eu medi um suposto deslocamento de um corpo a partir do seu ângulo e não da sua forma retilínea. Tudo bem? Tranquilo até aí? Maravilha? Então, partindo do pressuposto que toda vez que a gente fala de variação é final menos inicial, a variação do espaço angular nada mais vai ser do que a posição final menos a posição inicial desse corpo. Logo, sabendo que a posição final de uma circunferência completa é 2π e a inicial é zero, 2π menos zero, temos então que uma volta completa numa circunferência é 2π mesmo. Tranquilo? E já a relação que a gente tem entre espaço linear e espaço angular nada mais vai ser do que a grandeza angular vezes o raio. Logo, eu tenho a minha grandeza linear, que é o espaço linear, sendo igual à grandeza angular, que é o nosso θ, vezes o raio. Tranquilo até aí? Maravilha? Professor, eu não quero mais saber quem é a grandeza linear. Agora eu quero descobrir quem é a grandeza angular. Como é que eu faço isso? Simples. Ora, se eu sei que a grandeza linear é a angular vezes o raio, é só eu pegar o raio que está multiplicando e passar ele dividindo, que eu vou saber quem é a minha grandeza angular. Logo, eu posso dizer que grandeza angular é igual à grandeza linear dividida pelo raio. Tranquilo? Tudo bem até aí? Não te esqueça de um grande detalhe. A unidade no Sistema Internacional de Espaço Linear é o metro. Já o espaço angular é o radiano. Tranquilo? Tudo bem? Sendo assim, a gente já consegue passar então para a velocidade angular, que é representada pela letra ômega. E fica atento no detalhe, querido aluno, olha só. Temos de novo aqui um novo exemplo de circunferência. Repara aqui que já a partir deste desenho eu sei que o ângulo vai me dar aqui a variação de espaço angular. Partindo do pressuposto que a velocidade linear, conhecida também para a gente como velocidade média, é ΔS por ΔT, ou variação de espaço pelo tempo, eu posso confirmar para ti que a velocidade angular também vai ser o espaço pelo tempo. Só que esse espaço no movimento circular uniforme é o teu espaço angular. E o teu tempo, que era representado por ΔT, lá no movimento retilíneo uniforme, aqui vai ser o teu período. Então, a gente pode falar aqui que a velocidade angular nada mais é do que a variação do espaço angular dividido pelo período. Tudo bem até aí? Tranquilo? Só que não acaba por aí.
Essa é a equação fundamental. No entanto, a gente acabou de definir que se um corpo sai do ponto zero radiano e dá uma volta completa, ele vai do zero ao 2π, tudo bem? Logo, eu sei então que a minha variação de espaço para uma volta completa é 2π. Logo, eu posso dizer que a variação, perdão, que a velocidade angular vai ser 2π menos zero, ou seja, posição final menos a posição angular inicial, dividido pelo período. Tudo bem até aí? Olha que bacana. 2π menos zero, até onde eu lembro, é 2π. E ó, repara, a nossa equação fica assim. Velocidade angular é igual a 2π dividido pelo período. Um detalhe importante que você precisa saber é o seguinte: algumas questões podem te pedir a velocidade angular, dando para você o valor de π e a frequência. Aí você pode estar se perguntando, não, peraí, professor, a minha equação não tem frequência. Ela tem 2π e o período. Como é que eu faço para colocar a frequência nela? Simples. Não te esquece. A frequência ela é inverso do período e o período é o inverso da frequência. Essa nossa equação aqui, de velocidade angular igual a 2π sobre o período, nada mais é do que velocidade angular igual a 2π vezes 1 sobre o período. E 1 sobre o período nada mais é do que a nossa frequência. Então, das duas, uma. Ou você vai utilizar a equação da velocidade angular sendo 2π sobre período, ou ela sendo 2π vezes a frequência. O resultado vai dar o mesmo. Tá legal? Isso vai depender das informações que a questão te der. Tranquilo? E ó, no sistema internacional, a velocidade linear lá do movimento retilíneo uniforme era o metro por segundo. Aqui não vai ser metro por segundo, vai ser radiano por segundo. Olha, professor, por quê? Simples, porque o espaço aqui, angular, é dado em radiano. Legal? Tudo bem? Tem um detalhe também importante, viu? Repara, a relação entre velocidade linear e velocidade angular. Mesmo procedimento. Toda grandeza linear vai ser igual à sua grandeza angular vezes o raio. Logo, a velocidade dita linear, ela vai ser igual ao teu ômega, ou seja, a tua velocidade angular, vezes o raio. Só que olha que bacana, como a gente já sabe quem é a velocidade angular, basta trocar. Então, das duas, uma. Ou você vai usar essa equação fundamental para relacionar a velocidade linear com velocidade angular, ou você joga logo o valor da velocidade angular e pronto. E aí você define que a velocidade linear, que a velocidade linear vai ser igual a 2π vezes o raio vezes a frequência. Tranquilo? Não, professor, não está tranquilo. Velocidade angular não é 2π vezes f? Por que ele está longe do 2π? Não te esquece, toma cuidado. Isso aqui, ó, essa nossa última equação é uma relação de produto. Ou seja, a ordem dos fatores aqui não altera o resultado. Tá legal? Tudo bem? Então, da mesma maneira que a nossa relação entre velocidades linear e angular pode ser ômega vezes r, pode também ser 2π vezes r, que é o nosso raio, vezes a frequência. Tranquilo? Tudo bem? Sabendo disso, a gente já consegue, então, passar para a nossa aceleração centrípeta. E olha que bacana, a aceleração centrípeta ela é responsável por alterar a direção e o sentido do vetor velocidade. Só que não é uma velocidade qualquer, é justamente a nossa velocidade linear. Tranquilo? Tudo bem até aí? Então, a aceleração centrípeta obrigatoriamente muda a direção e o sentido da nossa velocidade linear. E ela tem por regra a seguinte equação. Ela diz que a aceleração centrípeta é velocidade ao quadrado, e não te esquece, essa velocidade ela é linear, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Tudo bem até aí? Tranquilo? Da mesma forma que ela pode ser a velocidade linear ao quadrado, ela pode ser também a velocidade angular ao quadrado. Só que, ao invés de ficar dividida pelo raio, ela vai ser multiplicada. Professor, complicado, né? É um pouquinho complicado, mas fácil de desenrolar via matemática. A gente não já sabe que velocidade linear é ômega vezes r? Pronto. Se a velocidade linear é ômega vezes r, é só colocar ômega vezes r no lugar do v. E aí você vai perceber que ômega vezes r vai estar elevado ao quadrado. E ó, um raio de cima, um dos raios que está elevado ao quadrado em cima, você corta com o raio do denominador.
E aí você vai ter que a aceleração centrípeta vai ser ômega ao quadrado vezes r. Olha só, para fechar a nossa aula em meios teóricos, ou seja, na parte da teoria, nós vamos falar de um ponto importante que é a relação na ideia de transmissão dentro do movimento circular uniforme, que nada mais é do que a associação entre polias ou engrenagens. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então entenda, essas associações, também chamadas de transmissões, podem acontecer de duas maneiras, ou por correia ou por contato. Tá legal? No entanto, a forma de se trabalhar via matemática é uma só que a interpretação que você faz na correia e no contato são diferentes, ok? Então vamos lá observar as seguintes situações. Na transmissão por correia, você percebe que se o círculo menor girar no sentido horário, repara que o círculo maior também tem que girar no sentido horário, não é? Lógico, eles estão ligados pela transmissão de correia, né? Então, se eu giro no sentido horário, o outro também vai girar no sentido horário. Legal? Tudo bem? Embora tenham raios diferentes. Agora, olha para o outro lado. No outro lado, nós temos a transmissão por contato. Lógico, a transmissão por contato vai ter que ter um toque entre o círculo maior e o círculo menor. Tudo bem até aí? Mas presta bastante atenção. Se porventura eu giro quaisquer uma desses círculos para um determinado lado, o outro vai girar no sentido oposto. Professor, o que isso quer dizer? Simples. Vamos fazer um exemplo rápido aqui. Se eu pego o círculo A e giro ele no sentido horário, perceba, o círculo B vai girar no sentido contrário, ou seja, no sentido anti-horário. Tudo bem até aí? Tranquilo? Fica atento para o seguinte: em ambas situações, por correia e por contato, as velocidades lineares são iguais. De novo, as velocidades lineares são iguais. Tranquilo? Tudo bem? Partindo desse pressuposto, a gente pode criar a seguinte situação. Ora, se em ambos os casos a velocidade de A, ou seja, a velocidade na circunferência de A, e a velocidade na circunferência B são iguais, basta eu desenrolar e descobrir quem é essa velocidade. Não te esquece, a gente acabou de conversar aquela ideia de relação, relação entre grandeza linear e angular. E a gente falou que velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Tudo bem até aí? Então eu posso falar que velocidade angular do lado A vezes o raio de A é igual à velocidade angular do lado B vezes o raio de B. Tudo bem até aí? Tranquilo? Partindo do pressuposto de que velocidade angular, sim, esse Wzinho aqui, ó, tanto do A quanto do B, que velocidade angular é 2π vezes f, eu posso fazer a seguinte coisa, querido aluno, cortar 2π com 2π, porque são valores constantes. Ao cortar os 2π dos dois lados, eu posso definir que a frequência de A vezes o raio de A é igual à frequência de B vezes o raio de B. Fica atento para essas duas últimas equações, que são padrões para os dois tipos de transmissão, por correia e por contato, tá? Porque você pode usar qualquer uma delas. Vai depender simplesmente do quê? Do que a questão te pede. Se a questão quiser saber a relação com base na velocidade angular, você usa a equação de número 2. Se ela te pedir, dentro da ideia de transmissão, seja por correio ou por contato, a frequência, você usa a terceira equação que está presente nesse quadro azul. Tá legal? Tudo bem até aí, turma? Maravilha? Bom, sabendo disso, eu deixo para ti aqui um resumo, um resuminho básico, com base nas equações que nós conversamos aqui. Tá legal? Tudo bem? Então, repara. A velocidade, ela nada mais é, a velocidade linear, ela nada mais é do que a velocidade angular vezes o raio. E como a gente já sabe, velocidade angular é 2π vezes f. Logo, eu posso falar que velocidade linear é 2π rf. Da mesma maneira, partindo do pressuposto que nós já sabemos que frequência é o inverso do período, eu tenho que a minha velocidade linear também pode ser representada por 2π vezes r dividido pelo período. Tranquilo? Tudo bem até aí? Outra coisa, falamos também aqui, a aceleração centrípeta é velocidade linear ao quadrado sobre o raio,
ou velocidade angular vezes o raio. Fica atento, porque o que confunde muito nesse tipo de assunto é a relação entre grandezas lineares e grandezas angulares. Tudo bem até aí? Tranquilo? Olha só, falamos também que o período e a frequência são inversos, ou seja, o período é o inverso da frequência e a frequência é o inverso do período. Sabemos também, explicitamente aqui para ti, que velocidade angular é 2π sobre t, ou espaço angular dividido pelo período. Tá legal? Olha só para falar de todas as equações, fica atento, tá? O inverso do período é a frequência, acabamos de falar isso. Então, a velocidade angular também pode ser representada por 2πf, ao invés de 2π sobre t. Tá legal? Tudo bem até aí? E não te esquece, a conversão de rotações por minuto para rotações por segundo, que é o conhecido Hertz, nada mais é do que dividir por 60. Da mesma forma que de rotação por segundo para rotação por minuto, ou seja, de Hertz para RPM, você tem que multiplicar o valor da frequência por 60. Tranquilo até aí, querido aluno? Maravilha! Eu espero que você tenha entendido essa parte do conteúdo, mas você vai ficar à vontade para entrar em contato comigo para tentar esclarecer qualquer dúvida que você tiver. No entanto, se você estiver indo bem no desenrolar desse assunto, vamos juntos aqui para um exemplo, para um exercício que eu chamei aqui, lógico, de exercício de número 1. Tá? E acompanhe a leitura comigo. Um ponto em movimento circular uniforme descreve... o que ele descreve para a gente? 15 voltas por segundo em uma circunferência de 8 centímetros de raio. A sua velocidade angular, o seu período e a sua velocidade linear são, respectivamente, e aí vem as alternativas para te desenrolar. Né? Fica atento, é uma questão pequena, só que ela te pede 3 coisas. Ela te pede a velocidade angular, o período e a velocidade linear, partindo-se do pressuposto que ela te deu a informação de 15 voltas por segundo e o raio de 8 centímetros. Fica atento e guarda a informação que eu vou te dar agora, assim como faço presencialmente em sala de aula. Doido? Se tu quer resolver esse tipo de questão aqui, você tem que saber o seguinte detalhe. Coleta todas as informações que a questão te dá e coloca no cantinho do teu quadro, nesse caso, no cantinho da tua folha de papel. Tá legal? Tudo bem? Já está aqui a alternativa correta, é a letra C. Só que juntos vamos resolver essa questão aqui, tá bom? Então me acompanha para a resolução, tá? Nesse estilo, ó, dados que a questão nos deu. Ele deu a frequência valendo 15 Hz. Ele deu o raio valendo 8 centímetros. E te pede 3 coisas: velocidade angular, período e velocidade linear. Tranquilo até aí? Maravilha? Beleza, vamos na ordem então. Velocidade angular, período e velocidade escalar. Vamos lá então. Velocidade angular, simples, joga na equação direta, hein? 2πf, ou 2π sobre t. Professor, por que você não usou o 2π dividido por t? Simples, porque eu não tenho período, eu tenho a frequência. Logo, eu trabalho com o que eu tenho. Eu posso dizer, então, que velocidade angular é 2π vezes a frequência. Tudo bem até aí? Tranquilo? Já o período fica fácil, porque eu já tenho a frequência. E como a gente acabou de estudar, o período é o inverso da frequência. Né? Então, a gente usa a equação padrão. Período é igual a 1 sobre a frequência. E a velocidade linear vai ser encontrada a partir daquela relação entre velocidade linear e velocidade angular, de maneira que fique velocidade linear igual a 2π vezes raio vezes a frequência. E aí fica simples, né, gente? É só colocar os valores nos seus devidos lugares. Olha só, velocidade angular, então, vai ser 2 vezes o π vezes a frequência, que vale 15. E aí eu pego os valores numéricos e multiplico. E eu vou ter, então, que velocidade angular vai ser 30π. Tranquilo? Tudo bem até aí? Já no caso do período, é mais tranquilo ainda, só que você tem que tomar cuidado, hein? Nessa questão, ela é bem direta, mas vão existir situações que você vai ter que fazer a divisão. O que eu quero dizer com isso? Quero te dizer que, nesse caso, basta eu colocar o valor da frequência no seu devido lugar. Logo, sabendo que período é o inverso da frequência, eu tenho que período é igual a 1 dividido pela frequência, que vale 15 Hz. Tranquilo? Tudo bem até aí?
e cá eu tenho o meu resultado. Maravilha, excelente. Então, olha só, para fechar a nossa conta, para fechar essa questão com chave de ouro, basta então encontrar a velocidade linear. E repara, velocidade linear, basta então jogar os valores para ser encontrada. Olha só, eu vou ter então que velocidade linear vai ser igual a 2π, que é o padrão da equação, vezes 8 vezes 15. E aí basta multiplicar os valores, que vai ser igual ao seguinte: velocidade igual a 240π centímetros por segundo. Espera aí, professor. Espera aí rapidinho. Não era metro por segundo, não? Não, fica atento. O sistema internacional ele pede, sim, para que a velocidade linear seja em metro por segundo. Só que a questão te deu uma informação em centímetro. E olha que bacana, eu vou voltar os slides para a gente voltar à questão e você vai ver a seguinte coisa. Você vai ver que as alternativas não estão em metro por segundo. É um caso particular. Se a alternativa está em centímetro por segundo, você vai ter que respeitar o que a questão está querendo. Logo, para esse caso, não foi e não vai ser necessário converter os 8 centímetros para metro, que ficaria 0,08. Tá legal? Agora é contigo. Agora é contigo e tem aqui mais 4 questões para você desenrolar sozinho. Tá legal? Agora fica claro, qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, que a gente está junto aqui na quinta-feira para esclarecer toda e qualquer dúvida, seja para essas questões ou para outras questões relacionadas à física. Tudo bem? Tranquilo? Fazendo uma pincelada rápida, nós vamos ter aqui a segunda questão da Unicamp, já gabaritada para ti. Vamos ter também a terceira questão, que é relacionada ao movimento circular uniforme, também gabaritada. A quarta, que envolve a ideia de dois pontos A e B, tá? Que a alternativa correta é a letra D, só que você precisa fazer a conta, tá legal? Para conseguir chegar a este resultado. E a questão desafio, uma questão um pouco mais trabalhosa do que as 4 anteriores. Tá legal? Tudo bem? Também gabaritada para ti. Tudo bem até aí? Maravilha? Sabendo disso, a gente fica por aqui e se encontra na próxima semana. Forte abraço.